Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora essa equação aqui, pessoal. Essa equação é uma parte do problema. Uma torre de observação é construída em uma região plana. É o vídeo 1 da playlist Problemas de Matemáticas para Concursos e Vestibulares. Vamos resolver essa equação aqui como reforço, né, daquele problema que a gente resolveu no vídeo 1 da playlist que eu acabei de falar agora há pouco. Então vamos resolver aqui. Eu quero agradecer um parceiro nosso, William Neri, pela sua inscrição em nosso canal e também por estar sempre participando e comentando os nossos vídeos. Neri, obrigado pela sua participação em nosso canal. Valeu mesmo. Então, pessoal, vamos resolver aqui. Olha, como que a gente resolve isso aqui, ó? Primeiramente, vamos resolver fazendo o denominador aqui, desses dois números aqui, apenas pela multiplicação. Depois eu vou resolver fazendo a racionalização desse denominador aqui, que tem uma raiz de 3, tá? Então, a primeira maneira aqui, ó, nós pegamos o 10 lá em cima, né? E embaixo, nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 1 e 3. Como que a gente tira? Bom, a maneira que nós vamos tirar agora nessa primeira resolução é assim, ó. Nós temos o 1 menos 1 sobre raiz de 3, né? Aqui, ó, debaixo do 1, tem como denominador 1. Aqui, ó, né? Aqui debaixo tem 1, correto? O número 1. Todo número, pessoal, que não tem nada embaixo, o denominador dele é 1. Você pega lá 1 milhão. Qual que é o denominador dele? É 1. Você pega lá um número qualquer, o x. Qual que é o denominador dele? É 1. Tá? Então não tem nada embaixo, é 1. Aqui já tem raiz de 3, então não mexe. Agora aqui, como não tinha nada embaixo, é 1. Tá? Beleza. Então, aqui nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum, né, o MMC, de 1 e raiz de 3. Né? Qual que é? Então, nós multiplicamos 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ser o nosso MMC, mínimo múltiplo comum. Então, nós colocamos aqui raiz de 3. Então, nós pegamos raiz de 3 dividido por 1 dá... Opa, peraí, pessoal. Aqui, ó. Faltou espaço aqui, ó. É raiz de 3, né? Tudo esse 10 aqui é aquele 10 lá. Tudo isso aqui é o que nós vamos subtrair aqui embaixo, ó. 1 menos 1 sobre raiz de 3. Então, nós achamos que o MMC é raiz de 3. Então, aqui, ó. Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Repete o sinal, agora aqui, ó. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Né? 1 vezes 1 dá 1. Olha só, o que eu falei agora há pouco? A raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1, né? Sempre que você estiver, pessoal, uma raiz sendo dividido por ela mesma, vai ser 1. Se você tiver raiz de 100 dividido por raiz de 100 é 1. Se você tiver raiz de x dividido por raiz de x é 1. Raiz de x. Raiz de x dividido por raiz de x é 1. Tá? Qualquer raiz dividida por ela mesma é 1. Com exceção de raiz de 0, né? Raiz de 0 dividido por raiz de 0, né? É uma indefinição. Essa regra não vale para raiz de 0. Para as demais raízes, essa regra vale. Então, continuando aqui, pessoal, olha só. Nós temos aqui, ó, no numerador o 10, que está sendo dividido por uma fração no denominador. Quando isso acontece, a gente pega o numerador, que é o 10, e multiplica pelo denominador, só que invertido. Raiz de 3 sobre, e o que está em cima vai embaixo. Raiz de 3 menos 1, que vai ser igual, né? Olha, 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, né? Sobre
raiz de 3 menos 1, tá? Pronto. Achamos o resultado. O valor final é esse, tá? Agora vamos fazer por outro método, tá? Por esse método aqui chegamos lá. O método que nós vamos agora fazer é o da racionalização do denominador. Olha aqui, ó. Aqui tem uma raiz no denominador, então a gente vai racionalizar. O que quer dizer racionalizar? Transformar essa raiz num número que não esteja dentro de um radical. Então nós vamos pegar assim, ó. Vamos fazer em separado, só essa parte aí para a gente entender melhor. Só essa fração aqui, ó, pessoal. Só essa fração. Eu tenho 1 sobre raiz de 3. E nós queremos tirar essa raiz de 3 do denominador. Então, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador também por raiz de 3. Que vai ser igual, olha só, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Beleza? Por quê? Qualquer número, pessoal, qualquer raiz multiplicada por ela mesma vai ser o número que está aqui dentro. Você pega a raiz aqui, ó, de 1,75 vezes raiz de 1,75. Qual que vai ser o resultado? É o que está aqui dentro, ó, 1,75. Você pega a raiz aqui, ó, de 1 milhão. 1, 2, 3, aqui. Né? Vezes a raiz de 1 milhão. Qual que vai ser o resultado? 1 milhão. Tá? Então, sempre que a raiz quadrada estiver sendo multiplicada por ela mesma, o resultado é o que está aqui dentro. Ó. Tá? Então, aqui no caso, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, o que deu aqui? Ó? Nesse caso que nós estamos fazendo, só essa parte aqui, ó. Conseguimos transformar isso daqui nisso daqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, tá? Racionalizamos o denominador. Só dessa fração aqui, ó. Esse raiz de 3 é denominador só dessa fração aqui. Não estamos falando de todo o conjunto. Então, nós transformamos, né? Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, vamos passar a limpo ali, ó. Tenho 10 lá em cima. Depois, embaixo, eu tenho 1, né? Menos. Nós transformamos. Racionalizamos, né? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Vou colocar mais certinho aqui, ó. 1 menos, tá? Tá? Então, racionalizamos. É uma outra forma de resolver. Vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, ó. Agora, nós vamos somar esses dois números aqui, ó. Aqui, ó, 1, não tem nada embaixo. Eu coloco 1, como eu já expliquei agora há pouco, né? Então, nós vamos ter condições de somar, subtrair essas duas frações. Vamos ver o que vai dar a subtração dessas duas frações. Olha, aí, aqui, ó, eu tenho dois números que eu posso fazer o MMC, né, de 1 e 3, pela fatoração em fatores primos. Olha só, eu pego o 1 e o 3. O 1 não precisa fatorar, porque a gente fatora justamente para chegar no 1. Ele já está no 1, deixa ele ali. Dá para dividir por 3, né? 1 só repete, 3 por 3 dá 1. Pronto, acabou. O 3 não vai ser multiplicado, então é 3. Então, o MMC de 1 e 3 é 3, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. O 10, né? Tá lá, aqui em cima. E aqui embaixo nós temos que o MMC é 3, achamos. 3, vamos lá. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Repete o sinal. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Ok. Vamos deixar esse aqui por enquanto. Né? Vamos dar um espacinho aqui, porque depois eu quero fazer uma demonstração aqui dos dois resultados. Então, vamos passar para cá, ó.
Nós temos o 10 em cima. E nós temos nós temos 3 menos raiz de 3 sobre 3. Bom, olha só, esse denominador aqui, que é uma fração, está dividindo esse numerador aqui. Como que a gente faz essa divisão? A gente coloca o numerador, esse 10 aqui, e multiplica pela parte de baixo invertida. Olha só, o que está embaixo vai para cima, que é o 3, e o que está em cima vai embaixo. 3 menos raiz de 3, que vai ser igual. Olha só, 10 vezes 3 são 30, né? E 3, aliás, 10 vezes 3, 30. E aqui teria 1, né? Que multiplica tudo isso aqui, né? 1 vezes tudo isso aqui é ele mesmo. 3 menos raiz de 3. Beleza? Então, vamos ver o que vai dar agora. Então, nós temos aqui, olha só. Pelo segundo método, que eu racionalizei o denominador, deu isso aqui, ó. Então, vamos passar ele aqui, ó. Nós achamos aqui, ó. O primeiro resultado foi esse. O segundo, ó, é 30 sobre 3 menos raiz de 3, né? Aí a gente pode pensar, mas será que é a mesma coisa? Né? Será que é a mesma coisa? Vamos ver então, isso que eu quero demonstrar para vocês. Né? Vamos ver. Então vamos apagar aqui embaixo, ó. Aqui foi só para a gente fazer os cálculos, né? Pelo primeiro método deu esse resultado, pelo segundo deu esse. Então vamos ver. Olha, vamos pegar uma calculadora já para facilitar a nossa vida, né? Vamos fazer assim, ó. 10 vezes raiz de 3. Então, eu pego raiz de 3 aqui, ó. Vezes 10 é igual. Ó, eu tenho aqui, ó. 17,320, 508, né? 10 vezes raiz de 3 deu isso aqui. E raiz de 3 menos 1, vamos ver quanto que dá. Raiz de 3 menos 1 é igual. 0,73205, 508. Não, é um 5 só. 7320, 508. Aqui. E aqui embaixo, ó. É o 30 em cima dividido por 3 menos raiz de 3. Né? Menos 3. Aqui, ó, deu 1,2679 492. 1,2679 492. Então, vamos ver aqui se dá o mesmo resultado. Vamos pegar esse número de cima e dividir pelo de baixo. Vamos ver o que vai dar. 17,320, 508. 17,320, 508. Dividido por ponto 732, 0,508. 0,508. É igual, olha lá, ó, deu 23,660,254. E aqui o 30, né? 30 dividido por 1,2679492. 1,2679492 é igual. Olha lá, ó. 23,660,253. Olha só, deu quase igual, né, pessoal? Olha só, 23 tá certo, 66 tá certo, 025, 025. Só o 3 aqui, ó, que deu diferente. Aqui no finalzinho deu 3 e lá deu 4. Isso é normal, pessoal.
como dá número muito quebrado, a calculadora faz arredondamento. Então, nessas divisões aqui, ó, ela foi fazendo arredondamento, deu essa diferença mínima aqui, mas isso é compreensível. Então, o resultado foi o mesmo. Eu fazendo por esse primeiro método aqui, que eu já multiplico 1 pela raiz de 3 para tirar o MMC, ou eu fazendo a racionalização do denominador, né? Como tinha uma raiz de 3, eu fiz a racionalização e transformei em 3. Mas, no final, o resultado foi o mesmo, né? Então, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal.